O Dia Mundial da Água foi criado pela ONU, Organização das Nações Unidas, no dia 22 de março de 1922. O dia 22 de março de cada ano é destinado à discussão sobre os diversos temas relacionados a este fundamental bem que nós temos neste planeta, também conhecido como planeta Água. O planeta Água que nos possibilita a vida e o desenvolvimento da humanidade. E é exatamente em cima deste tema que nós estamos iniciando esta edição de hoje do Jornal do Sul de Minas. Uma boa noite para você. Seja bem-vindo à TV Poços. Hoje é quinta-feira, dia 22 de março de 2012 e agora, nesse momento, 8 horas e 17 minutos. Queremos a sua participação a respeito desse tema. O nosso telefone 3721-6955. Eu já estou aqui no MSN através do Jornal do Sul de Minas, @hotmail.com, e também estou fazendo a publicação aqui no Facebook, no meu Facebook, Fábio Zambrano. Você pode entrar então, participar, mandar suas perguntas, a sua opinião, os seus relatos a respeito desse tão importante tema. É um importante tema que a gente pensa assim, né? Não vamos falar da água de um modo genérico, vamos falar da água no planeta, mas muitas vezes nós enfrentamos dificuldades com a água na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, muitas vezes, né? Nós estamos gerando o nosso sinal para 29 municípios e eu acredito que existam realidades diferentes em relação a esse tema que podem ser bem aproveitados nesse momento. Para isso, nós convidamos nessa noite o ecólogo Paulo Fernando Carvalho Junqueira. Tudo bem, Paulo? Boa noite, Fábio, Celso, senhoras e senhores. É uma satisfação, mais uma vez, poder participar aqui do seu programa. Satisfação toda minha. Também convidamos o Celso Donato. Tudo bem, Celso? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado, Zambrano, mais uma vez pelo convite. Você sabe do prazer que eu tenho de participar aqui, é imenso. E cumprimentar também o Paulo Fernando, o ecólogo aí, né, pessoa especialista, vai poder falar com muita propriedade da questão aí da água. Hoje é o dia mundial, mas o dia da água é todo dia, né? Porque cada dia ela está mais escassa. Com certeza. Ela, infelizmente, a gente tem que cuidar bem, porque se a gente não cuidar, daqui a um tempo é sujeito não ter mais, né? E nós temos essa realidade hoje de escassez de água em diversos planetas, né? Diversos planetas não, diversos países, né? Alguns países têm uma dificuldade, as pessoas têm dificuldade para encontrar água. E aqui mesmo no Brasil tem lugares mais áridos que têm essa dificuldade também, né, Paulo? Acho que é até correto falar em diversos planetas, porque também, o planeta que tem vida, né? E acho que o tema de hoje é um tema muito importante, porque ele... Que você gosta, né? E ele não se esgota. Você poderia hoje, por exemplo, trazer pessoas aqui, diferentes profissionais, artistas, até religiosos, assim, que eles iam ter coisas para falar da água, né? A data, como você disse, né, ela foi criada pela ONU, né, em 92, né, e é uma data que traz uma oportunidade a mais de reflexão para esse tema tão importante, porque 70% do nosso corpo é água. E o planeta, 75% da superfície do planeta é coberta por água, né? Por isso que a gente chama de planeta azul, né? Então, só que essa aparente abundância, se a gente for ver o que existe de água potável, né, em relação proporcionalmente à quantidade que tem no planeta, a gente tem aí em torno de 2,7 que está disponível. Água potável para o homem menos de 0,5%, né? E o Brasil é o país mais rico do mundo em água. A gente tem o maior rio, né, do mundo, que inclusive o ano passado tem uma descoberta muito interessante que foi feita que existe um rio subterrâneo, né, sobre o rio Amazonas, né, a 4.000 metros. Rio embaixo do rio. E a gente vê que as descobertas também, quando a gente fala desse tema, são muito interessantes. A gente sabe que, você vê, em muitos continentes a gente vê a presença de desertos, né? Na América do Sul não tem deserto, e das razões que tem, claro, nos Andes, a gente tem alguns lugares que são
mais áridos, né, como o deserto do Atacama, mas essa região nossa aqui do centro-oeste e do sudeste poderia ter um deserto. Se não fosse a água que evapora da floresta amazônica. Então hoje também existe um conceito muito interessante que são de rios aéreos. Que é parte da chuva que cai aqui, ela é graças à existência da floresta amazônica. Então a gente tem, quando a gente fala desse tema, é importante a gente partir de um princípio que tem educação ambiental, que é o de pensar global e agir local, né? Porque a gente tem muitas interações relacionadas ligadas ao ciclo da água, né? Onde o estudo, né, do uso sustentável desse recurso, ele tem sido falado, né? A gente vê que a gente está vivendo a década de 2005 a 2015, ela foi escolhida como a década da água pela ONU, com o lema Água, fonte de vida, né? Então, a gente tem esse ano ainda alguns encontros importantes, como a Rio+20, onde esse tema ele vai ser falado também, né? Mas é importante que, como o Celso disse, né, que é uma daquelas datas assim que devem ser lembradas todos os dias do ano, né? Porque a gente vê, uma das primeiras coisas que a gente faz de manhã, você vê, tem o contato da gente com a água, seja escovando o dente, tomando banho, e isso daí já pode se considerar, nos tempos que a gente está vivendo, um privilégio, porque mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso ao uso da água da maneira como nós temos aqui, né? Como eu disse, o Brasil é um país rico, né? A gente vive numa região, o Sudeste também está dentro de uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, né? Que é a Bacia do Paraná, e que é a segunda do Brasil, né? Mas se a gente não souber usar esse bem tão precioso que é a água, a gente já está vendo isso acontecendo, né? Já existem países que têm a falta de água. A gente sabe que a água ela não vai acabar, né? Mas ela pode não estar disponível para a utilização da gente, né? Por alguns motivos aí, né? Porque se a gente for ver, recentemente se tem debatido, por exemplo, o Código Florestal. O Código Florestal, por exemplo, existem algumas ONGs que, inclusive, têm alertado que se as alterações que estão sendo previstas, se elas forem feitas no Código Florestal, futuramente pode-se ter o que eles estão chamando aí de um apagão hídrico e energético, né? Porque está o perigo de se mexer em áreas de preservação permanente, né? Inclusive porque o Brasil é um país que depende muito da energia hídrica, né? Do recurso hídrico para poder gerar o setor energético. Isso daí é uma característica brasileira também, né? Porque na Europa a gente vê outros países, outros continentes, né, que têm outras formas de geração de energia. E Poços tem geração de energia, então a gente vê que, além da gente estar numa estância hidromineral, tem a geração de energia local, né? Local, né? Então, uma autonomia nesse sentido. Eu vejo que há alguns lugares, inclusive de Poços de Caldas, a gente vê o nome água, né, presente aí na cidade. Historicamente a gente está ligado às águas, então a responsabilidade, eu vejo, nossa aqui chega a ser até maior, né? É um tema assim para se ter carinho mesmo com ele e fazer com que essa conscientização que você falou no início, né, relacionada à utilização dos recursos hídricos, né, ela não vai só da gente economizar água, né? Hoje tem um conceito muito interessante que é o de pegada hídrica, né? Não sei se você vai falar em pegada ecológica, pegada de carbono. Agora o mais recente é o que a gente tem de pegada hídrica, né? Por exemplo, você tem alguns produtos que até isso aí influencia até a alimentação. Por exemplo, um quilo de carne, o que tem naquele produto lá? Uma pessoa consome 1 quilo de carne,
quando se calcula a pegada hídrica disso aí, corresponde a 15 mil litros de água. Quanto boizinho bebeu. Então quanto choveu no pasto do boi. Você tem, por exemplo, uma camisa de algodão calculada aí 2.700 litros, uma xícara de café. Então, esse conceito ele já está fazendo parte aí e tem a ver com a gente ter uma atitude mais sustentável, conhecer o que está inserido nesses produtos também. O Celso quer fazer uma pergunta, mas eu quero só falar a respeito de uma coisa, desculpa, mas é que dentro dessa história da pegada hídrica me fez lembrar um detalhe muito importante que os engenheiros civis, arquitetos, hoje em dia estão se preocupando também nesse sentido, nas construções mais recentes, onde existe o reaproveitamento da água. Né? Então, muitas vezes, a água que a gente lava a mão, ela vai para um lugar que ela pode ser reaproveitada, por exemplo, no sanitário. Né? Em cima disso que você está falando, até abordar, não seria a minha pergunta, mas a questão, por exemplo, de que você está falando da reutilização da água, um fato interessante, né, que já tem mais ou menos um bom tempo que nos chama a atenção, bem próximo de nós aqui em Campinas, Fábio, o Shopping Dom Pedro, né, conhecido por muitos pós-caldenses, tem esse reaproveitamento da água no banheiro. Qualquer banheiro que você for do Shopping Dom Pedro, a água ali é uma água reutilizável, inclusive eles fazem uma grande divulgação, tanto que não tem nem papel para secar as mãos, né, porque tem esse foco ecológico, shopping, e segundo eles têm uma capacidade, um reservatório para abastecer uma cidade com 15 mil habitantes, o Shopping Dom Pedro, toda a água do vaso sanitário, das pias, né, de lavagem do shopping, limpeza, é dessa água reutilizável. Até aproveitar o ensejo e perguntar para o Paulo Fernando, né, se não pode ser aí uma perspectiva de futuro. Vamos fazer o seguinte, desculpa interromper. Sem problema, aqui você que manda. Desculpa interromper, mas é que hoje a gente tem horário político obrigatório, não tem jeito, não tem como escapulir desta necessidade, dessa obrigatoriedade. Nós vamos fazer uma pausa no Jornal do Sul de Minas, você acompanha o horário político em rede nacional, todas as emissoras, e nós voltamos em instantes.